Talvez você tenha ouvido essa expressão, talvez não. Quando alguém fala uma coisa engraçada, aí alguém escreve ou fala morto. Só que às vezes alguém, para dar mais ênfase ainda, fala assim, morto e enterrado. Não sei se você já ouviu. Mas aí eu fiquei pensando, por que não morto e cremado? Bom, eu voltei, eu estava de férias, por isso que eu não fiz o outro vídeo de janeiro. E aí na volta das minhas férias eu estava fazendo uma viagem de ônibus e vi um monte de cemitério. E aí eu comecei a pensar sobre esse assunto de morrer e o que você quer fazer quando você morrer, né? Você quer ser enterrado ou você quer cremado? Então nesse vídeo eu vou te dar 3 bons motivos para você escolher ser cremado, porque é melhor. Vou tentar ser o mais conciso possível. Porque não faz sentido nenhum acreditar que ser cremado faria algum mal para a alma, como acreditam algumas religiões. Primeiramente, é bom lembrar que a Igreja Católica já proibiu a cremação, e a Igreja Espírita, se não me engano, ela diz que não é bom cremar um corpo porque isso dificultaria ou até mesmo impediria que a alma fosse para o próximo nível, ou sei lá como é que eles chamam, o paraíso ou o outro lugar onde eles vão morar. Tipo assim, a alma não seria algo imaterial, algo que não é material? Então por que diabos que o queimar algo físico, que é o nosso corpo, que é matéria, faria mal para a alma, que é imaterial? Por que só o fogo faria mal à alma? Por que um tiro não faz mal? Então? Morrer afogado também não é igual? Então, se o fogo afeta a alma, por que morrer afogado não afeta a alma? De onde que as pessoas tiraram que cremar um corpo faz mal para a alma? Me fala de onde que as pessoas tiraram. Porque na Bíblia não fala isso, né? Eu vou deixar uns links aqui que eu li a respeito disso. A Bíblia até fala, cita vagamente esse assunto, mas ela não fala que faz mal para a alma, que quem for cremado não vai ir para o céu. Não tem nada disso. Então as pessoas inventaram, cagaram regra, né, e estão dizendo, muita gente diz que faria mal. Se você quiser uma prova por absurdo de que não faz sentido nenhum imaginar que cremar um corpo faria com que a alma não fosse para o paraíso, é você imaginar aquela tragédia que teve, infelizmente, não sei se foi ano passado ou 2 anos atrás, já não lembro mais, teve lá no sul do país aquela boate Kiss que pegou fogo, né? Se isso que os espíritas dizem é verdade, então quer dizer que nenhuma daquelas pobres pessoas que morreu naquele episódio vai para o céu, né? Porque assim, elas morreram num incêndio, então quer dizer que aquelas almas não vão para o céu? Isso faz algum sentido? Né? Aquelas pessoas lá, deveria ser o contrário, elas são as que mais mereceriam ir para o céu por terem morrido numa tragédia horrível daquelas, e elas não vão para o céu? Elas vão ficar presas onde? No purgatório? Porque morreram dentro de uma boate queimadas? O motivo número 2 vai ser o mais rápido que eu vou falar e também é o mais pragmático, que é o preço. Eu não vou falar exaustivamente sobre os preços, porque vai ficar longo esse vídeo e não precisa. Eu vou deixar um link aqui embaixo. Eu dei uma pesquisada, porque eu também não conhecia os preços. Eu dei uma pesquisada por alto, é óbvio, não fiz uma pesquisa aprofundada sobre o assunto, mas eu achei algumas reportagens legais sobre a Folha, falando sobre as diferenças de ser sepultado e de ser cremado, e achei um site também que faz comparação de vários cemitérios e os serviços que elas oferecem. Já de antemão, só vou falar uma coisa importante, é que a cremação ela não é tão barata quanto se possa pensar. Eu achava que era muito mais barato. Eu achava que eu ia gastar muito menos sendo cremado do que sendo sepultado, mas depende. Dependendo lá, você pode gastar mais sendo cremado do que sendo sepultado. Depende do que você vai escolher, depende do caixão que você vai escolher, depende de como que vai ser o seu velório. Mas fato é que a cremação ela é um pouco mais simples. Ela também tem seus processos burocráticos. Né? Você tem que decidir se você vai depois enterrar os restos, né? O pó ou não, vai jogar em algum lugar. E essa questão é muito importante para decidir o preço. Apesar de o processo de sepultar poder ter um preço competitivo com o processo de se cremar, existe uma diferença muito importante. É que no ato de sepultamento, você está sepultando os restos mortais e você provavelmente vai pagar por aquele espaço, pelo menos por algum tempo. Né? Pelo menos esse é o mais comum. Você pode não pagar, mas você vai pagar por aquele espaço mensalmente. Né? Quanto mais bonito o lugar que você pagar, que você escolher, mais caro você vai pagar. No caso da cremação, você também pode enterrar o pó. Né? Você bota numa urna e enterra. Você também pode fazer isso. Nesse caso, você também vai pagar mensalmente. Então fica competitivo mesmo. Mas, no caso da cremação, você tem a opção de jogar o pó, as cinzas, em algum local que você queira. No mar, né? Num rio, ou na grama, no seu quintal. Isso você pode fazer. Né? Então, nesse caso, você não vai pagar uma mensalidade. Então, nesse caso,
a cremação fica muito mais em conta do que o sepultamento. E o terceiro motivo, que é o mais complicadinho de explicar, eu acho, que é o que eu refleti mais quando eu estava viajando, é o fator psicológico de ser enterrado ou de ser cremado. A princípio, de fato, o ser enterrado parece ter muito mais valor do que o ser cremado, né? Independente se você acredita em alma ou não, ou vida eterna ou não, é fato que quando alguém próximo de você, se você não sabe, você vai saber, é enterrado, se você for visitar essa pessoa no cemitério, eu já fui, mesmo eu sendo ateu, existe uma carga emocional quando você vai lá, porque é um símbolo, né? Aquilo é um símbolo muito forte de alguém que estava vivo com você. Então, lá é o local onde você vai se lembrar de forma muito poderosa dessa pessoa. Então, de fato, se você cremar uma pessoa e jogar cinzas, você não vai ter um lugar para visitar essa pessoa mais. Então, você meio que perde esse símbolo, né? Então, a princípio, parece que, sob esse ângulo, o sepultamento ganha. De fato, a princípio, pode ser, né? Então, aqui eu vou falar a minha opinião, você pode discordar desse terceiro argumento, mas assim é como eu vejo, né? Eu acho que o fato de ter um local para você visitar o seu familiar, existe uma coisa boa, que é você ir lá e se lembrar dele, né? Você está prestando uma homenagem, vamos dizer assim, mas ao mesmo tempo é doloroso. Eu me lembro de eu indo visitar a minha avó com a minha tia, a filha dessa minha avó, e é algo muito forte, sabe? Eu vi minha tia chorando. Eu não sei se é realmente bom, sabe? É claro que é bom, você lembra, mas ao mesmo tempo ela lembra de todos os últimos momentos, os momentos de doença, o momento em que a pessoa se foi. Eu não sei se isso é exatamente bom, né? A princípio parece bom, é um local onde você vai lembrar, mas você vai lembrar da dor, você vai lembrar da morte, né? Você está lá com um símbolo, no fim das contas, da morte. Então, ok, a gente perde esse símbolo, mas é um símbolo da morte, é um símbolo de dor. Sendo que, quando você crema, ok, você não vai ter um local, mas você pode criar um local para você visitar a pessoa que se foi, né? Eu vou dar um exemplo, você pode abrir um álbum de fotografias e ver quando essa pessoa ainda era viva. Eu acho que é muito mais alegre ver um álbum de fotografias onde você vai ver a pessoa sorrindo, jovem, ou quando ela ainda não estava doente, do que no cemitério, que é onde estão os restos, né? O que é melhor? Ir no cemitério ou ver um álbum de fotografias? Bom, você pode discordar de mim, né? São dois símbolos muito diferentes. Eu concordo que o cemitério é muito mais forte, mas é exatamente por isso que eu não acho que é melhor, né? O álbum de fotografias também pode ser forte, mas ele pode ser forte positivamente. Você vai lembrar dos bons momentos, que eu acho que é isso que é o mais poderoso. Você pode até chorar, é óbvio, você vai chorar, você vai se lembrar, depois de ver todos os momentos bons, você vai também lembrar e que a pessoa não está mais lá e vai chorar. É claro, não estou falando que não vai ser doloroso você ver as memórias, mas já que você tem que escolher um local, um cemitério, um álbum de fotografias, eu estou pegando o álbum só como exemplo, por que não escolher o álbum? Né? Você vai chorar, vai ter dor, mas pelo menos você vai lembrar das partes boas também, sabe? É um estímulo, é um incentivo para você lembrar de como foi bom viver com aquela pessoa. De quantas recordações boas que talvez você nem lembrava mais e você se recorda daquilo. É um bom momento para você se recordar daquilo. Então, os dois primeiros motivos para mim já são suficientes e, na verdade, o motivo pragmático para mim era o mais importante, né? Menos dor de cabeça, imagino. Eu não quero que tenham que pagar para mim um local, eu também não quero ter que pagar por isso. Além de, eu já tenho que me preocupar com um monte de coisa, com minha aposentadoria, vou me preocupar ainda com a urna que eu vou guardar. Eu não quero gastar com isso. Para quê? Né? Ainda mais eu que não acredito em vida depois, né? Se tiver, a minha alma vai para lá de qualquer jeito. A alma não está nem aí para as minhas cinzas. E além disso, se eu for embora, porventura for embora antes dos meus familiares, eu espero que não, eu espero que eu seja o último, mas se eu for, eu quero que eles vejam minhas fotografias, eu quero que eles vejam meus vídeos no YouTube. Então, cremar é mais barato, vai ser mais simples para sua família e vai trazer menos dor para quem ficar aqui, né? Você vai dar uma chance de ela sentir menos dor. Eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo. É o link com os preços que eu pesquisei, é um site com um monte de cemitérios ao mesmo tempo. Algumas reportagens da Folha de São Paulo falando detalhes, né, do histórico disso, de como começou a cremação, de como começou o sepultamento. E alguns links falando sobre esse assunto, né? Eu não fiz uma análise aprofundada, eu só pesquisei rapidamente no Google, mas fica aí para quem quiser dar uma lida, eu li e gostei bastante. É isso, um abraço e até o próximo.